Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Cida e eu moro aqui na Alemanha. E você está no canal Artes e Flores. Pessoal, aqui no canal a gente fala de plantas de fácil cultivos, de plantas da prosperidade, as plantas mais fáceis de cultivo, as melhores plantas para ser cultivada dentro de casa, mas eu ainda não falei para vocês quais são as plantas que é mais difícil no meu cultivo, tá? Não quer dizer que é válido para todo mundo, né? Então, hoje o nosso vídeo é para falar a respeito de plantas que é muito difícil no meu cultivo e que muitas vezes eu tenho vontade de desistir. Mas antes de eu começar a falar quais são essas plantas, gostaria de pedir para você ir deixando o seu like. E para você que ainda não é inscrito, para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? E vamos lá então para o nosso primeiro grupinho. No nosso primeiro grupo, como vocês já estão vendo na abertura, eu tenho muitas dificuldades para cultivar as alocácias. Por que eu tenho dificuldade pelas alocácias? São plantas que gostam muito de umidade, e o cultivo, normalmente o meu cultivo é indoor, né? Porque são plantas tropicais que não aguentam um frio. Então eu tenho muitas dificuldades. Quando eu tenho dificuldade? Eu tenho dificuldade ao atravessar aí o inverno, período que elas entram em dormência. Enquanto elas estão pequenas, eu tenho uma estufa pequena onde eu coloco elas, onde tem bastante umidade, que é uma mini estufa que eu tenho. Mas quando chega o período que elas já estão assim, grande, aí a coisa aperta, aí as dificuldades vêm bastante, porque às vezes elas entram em dormência no inverno, atravessa a primavera e o verão, e chega o próximo inverno, mais a primavera, às vezes leva anos e elas continuam naquela batatinha, tá? Então, essa é uma das plantas que eu tenho muitas dificuldades, que são as alocáceas, tá bom? Eu até tenho algumas que estão dormindo aí, tem um ano, desde do ano passado, e tá ali com sinal que vai brotar e ainda não brotar. Vamos para mais uma segunda planta que eu quero falar dela. As marantas, as calateias, são plantas lindíssimas que eu gosto muito, mas também tenho muitas dificuldades com elas no verão, porque dentro de casa o ambiente costuma ficar mais seco, né? Então, aqui tá bonito porque elas estão tomando banho de chuva agora. Quando chove, eu borrifo com a água da chuva de manhã e à noite, então estão melhores. Mas também tenho muitas dificuldades com as marantas e com as calateias, pelo fato delas gostarem de muita umidade, tá bom? São plantas lindas que para ser cultivada dentro de casa, mas exige um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho mais de atenção. E outra planta, gente, eu não queria falar em números, né? Mas no final a gente acaba falando em número. A terceira espécie é os caladium, os tinhorões, né? Eles ficam muito bonitos em vasos grandes, em cultivo dentro de casa ou lá fora, no jardim, mas no meu caso,
eles são de muito difícil cultivo, são uma espécie muito difícil de cultivo também, no mesmo caso ali das alocácia e das a dormência, né? Como vocês sabem, a dormência é determinada no reino vegetal e é instalada na fase de maturação, né? E quando essa sofre algum tipo de estresse, com certeza, elas entram em dormência, né? Que é para sua espécie, que ela sente que estão ameaçadas e por isso entram em dormência. Então, gente, os caládiums, os tinhorões, né? As alocáceas, né? É comum elas entrarem em dormência no período do inverno. Então, com certeza vão entrar em dormência. E sempre é aconselhável quando chega no outono, né, você retirar esses bulbos, né, que elas são plantas bulbosas. Então, o conselho é você retirar essas plantas e deixar em um lugar seco, embrulhado em um jornal, para replantar novamente aí na próxima primavera. Então, essas são as dicas. Então, essas são as plantas que eu tenho muitas dificuldades. E tem mais duas que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho muitas dificuldades. Então, vamos lá fora que eu vou mostrar onde elas estão. E agora, outra turminha também que muitas vezes eu tenho vontade de desistir são as suculentas. Por quê? Porque as suculentas, imagina esta bancada todinha dentro de casa. Então, são plantas de muito difícil para mim no inverno. As rosas do deserto, mas olha que maravilha, mas no inverno é muito difícil, tenho muitas dificuldades. Não no cultivo, com as suculentas eu tenho dificuldade não no cultivo. Com as suculentas eu tenho dificuldade quando chega o inverno, né? O período também que elas entram em dormência e fica muito difícil para recolher todas elas para dentro e passar mais de metade do ano com elas dentro de casa. Então, essas são plantas que eu tenho vontade de desistir, que são plantas que eu tenho muitas dificuldades no inverno, muita dificuldade mesmo, tá, gente? O cultivo não tenho dificuldade, não. O único problema mesmo é poder levar tudo para dentro, né? São bonitas quando você vê, mas já parei de comprar também, não compro mais não. Eu queria doar todas assim, mas com o olho fechado, vinha alguém levar tudo e para mim não ver, porque eu não tenho coragem de colocar um anúncio, falar eu vou vender, aí eu não tenho coragem. Então, essas são as quarta, né, aqui do grupo, que eu tenho muitas dificuldades, que eu já pensei muitas vezes em desistir. E daí, para fechar aqui, eu venho com as orquídeas, tá? São plantas também que eu acho lindas, eu sou apaixonada, eu adoro, mas eu tenho muitas dificuldades, tá? Essas daqui não é uma espécie que é de difícil cultivo, mas é de difícil para ajeitar todas dentro de casa. Então, eu tenho muitas orquídeas e às vezes eu tenho muita vontade também de desistir, porque pelo fato de ter que colocar todas dentro de casa, mas são espécies lindas que eu gosto demais, são as orquídeas. Então, essas às vezes eu tenho vontade de desistir, tenho muitas dificuldades mesmo. Principalmente as Phalaenopsis, essas eu tenho muitas dificuldades. Por exemplo, elas são muito difíceis, mas quando vem a floração, e eu fiz várias tentativas, eu já coloquei nos tronquinhos, né? E hoje estão todas para fora. Aqui, ó, por exemplo,
Essas orquídeas estão ficando todas aqui fora. Olha o tamanho desse cacho, que coisa linda. Muito bonito, né? Então, essas são as plantas que eu tenho muitas dificuldades em cultivá-las, tá? Essas daqui não é, essa espécie não é de difícil cultivo, porque cultivadas lá fora são maravilhosas, dentro de casa também. O único problema aí é acomodar todo mundo dentro de casa, tá? E muitas vezes o ambiente seco, né? Elas também não gostam de ambiente seco. Então era isso aí. Isso eram as plantas, né, que eu tinha para mostrar para vocês hoje, as plantas que eu tenho dificuldade aí no cultivo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí para mim o seu joinha, seu comentário, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Grande abraço aí para todos e até o próximo vídeo. Tchau!